Olá, estamos aqui com esse vídeo da semana, como estamos fazendo de praxe aí toda semana, 2 vídeos. Hoje eu vou falar um pouco na linguagem coach, né? Porque falamos de finanças e falamos de coach, tá? Coach de vida, coach financeiro, basicamente. Então, assim, hoje eu vou falar sobre propósito de vida. Aliás, é um dos primeiros princípios da 16 Leis de Sucesso do Napoleão Hill, e que então ele pressupõe então que esse é o primeiro ponto para o sucesso, para a realização dos sonhos, baseado na pesquisa que ele foi feito. Tem uma série de vídeos do livro Pensa em Riqueza já gravado, e vou deixar até a descrição, na descrição desse vídeo um que é especificamente sobre isso, para complementar alguma coisa, tá bem? Bem, então assim, o propósito de vida, o que é isso? Tá? É o segredo para a realização de sonhos e metas, na verdade. Então é o ponto de partida. Muito bem. O objetivo do vídeo, então, é a importância do propósito de vida de uma forma mensurável, né? E para que isso sirva de motivação para alcançar os seus objetivos, ou seja, que eles sejam alcançáveis, tendo isto como uma referência. Um outro aspecto importante é que quando você tem um propósito de vida, um objetivo definido, você cria o que se chama a conexão cérebro-campo holográfico, ou cérebro-universo, ou cérebro-campo, enfim. Essa é uma definição de ampliação do conceito simplesmente mental, de fazer uma definição mental, ou, na verdade, racional, de um propósito, de uma definição como a gente conhece. Ela vai além disso e por isso que ela se torna mais importante. É isso que eu quero falar hoje. Tá? Isso, na verdade, esse conceito de campo holográfico, é do Dr. Francisco de Biase, que tem um livro maravilhoso que é o Caminhos do Sucesso, que é um tema para o próximo vídeo, tá certo? Bom, então de início, eu sou Sampaio, coach financeiro, consultor, educador financeiro, para quem não me conhece e que está chegando aí no canal, tá bem? Bom, e para quem também está chegando e que ainda não ou que já está aí e não se inscreveu, tá? Então é a oportunidade, convite para se inscrever, deixa lá o seu joinha, tá? E comente e compartilhe, né? Compartilhe se for bom para você esse tema e essa abordagem toda, compartilhe para aquelas pessoas que você gosta. E curta a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro, ok? Bom, então vamos lá. Como encontrar o seu propósito, um propósito definido, ou propósito de vida? Uma ideia, tá? Então, como encontrar é mais ou menos seguindo algumas dicas, um roteiro. Está indicado de uma forma intuitiva, nós sabemos isso. Por exemplo, quando você faz aquilo que gosta e sabe fazer, você está dentro do seu propósito, você está alinhado com ele. Tá? E isso você vai transformar num objetivo principal para você atuar. Primeiro vem o pensamento, depois um trabalho mental, segundo o sentimento, e os dois juntos levam a uma ação. Então, pensamento, sentimento e ação. Tá? Bom, quando eu estava, antes de fazer esse vídeo, me lembrei de que em algum momento da minha vida, lá quando eu estava decidindo o que eu pretendia do ponto de vista profissional, ou seja, o meu propósito profissional, lá pelos 17 anos, 18 anos, né? E então assim, eu já trabalhava numa empresa, num escritório de uma empresa, tá? Então na área administrativa e financeira. E ali eu associei aquele gosto pelo que eu fazia e o que se adaptava aquilo em termos de escolha de profissão, e então fiz administração de empresa, me especializando em finanças. E foi então um exemplo que eu trago como, de repente, assim, a identificação que você pode estar buscando para a sua vida. Como você pode também estar fazendo isso na sua área financeira e na área de relacionamento e em outras. Aquilo que você se identifica com o que você quer fazer. Tá? Vamos falar em seguida mais sobre esses detalhes aí. Bem, como é que funciona? Se você não sabe aonde quer ir, tá? Não vai chegar a lugar nenhum. Né? Se você quer ir, por exemplo, você não definiu que você gosta de viagem, mas não definiu qual a cidade que você quer ir, você vai ficar parado. Ou se você vai a um restaurante e não decidiu qual o prato que você quer, você não vai comer nada. Então, a decisão para onde você vai, enfim, e, no caso o propósito, é que ele vai direcionar suas ações e todo um caminho a ser construído. Então, você, se não fizer isso, anda em círculo. Tá? Esse é o ponto que deixa muita gente, na verdade 95%, conforme o Napoleão Hill, tá? Na pesquisa que ele fez há mais de um século atrás. E uma coisa interessante, se você não tem um propósito, não tem uma definição, isso é mais ou menos como uma metáfora aqui, como uma gaveta vazia.
vai chegar pessoas ou coisas vão acontecer para preencher essa sua gaveta. Então, ou você assume e define um propósito que é seu e você trabalha nele, ou alguma coisa vai interferir na sua jornada. Bom, então, não tendo um propósito, outro problema é que você não age de forma organizada e nem motivada para buscar aquilo que você quer, do ponto de vista financeiro, em termos de renda, em termos de independência financeira, em termos de profissão, enfim, qualquer área da vida. Bom, e como eu falei, Napoleão Hill disse que 95% das pessoas que ele pesquisou fracassavam porque não tinham um propósito de vida definido, ou seja, não tinham um propósito e um desejo ardente, palavras do livro dele. Tá? A importância, então, inicial é de você ter um desejo para esse propósito de vida, que é o desejo, o pensamento e o sentimento na sequência. Com o objetivo, então, definido, as suas ações elas vão seguir uma busca dos caminhos, né, daquilo que já está criado no seu cérebro. Isso parece um negócio meio estranho, mas quando você deseja, você pensa, você sente, você já tem isso de alguma forma no campo mental já criado e leva um tempo para se materializar. Bom, isso aqui já é seria um tema para física quântica, enfim, não vamos entrar nisso agora, porque desviaria bastante do objetivo que eu quero falar hoje e não quero ser extenso também nesse vídeo. A lógica, então, é você ter um objetivo forte e agir com motivação. Definir um objetivo forte e agir, então, com motivação. E a persistência vai impregnar o seu subconsciente e automatizar as ações com força para você chegar lá. Bom, um exercício aqui de definição, então, de propósito. Defina um objetivo para uma área da sua vida. Tá? Escolha o mais importante, no segundo momento, por exemplo, quando a gente fala área da vida, nós estamos falando das suas finanças, da profissional, dos relacionamentos, enfim, das 8 áreas que você pode definir como as mais importantes. E pega, então, o propósito e o objetivo daquela que é mais importante. Tá? Definiu? Ok? Então, você vai fazer uma declaração, vai escrever uma declaração numa folha de papel, escreva lá qual é esse objetivo e como é que você vai alcançá-lo, qual é o caminho que você vai fazer, quais os benefícios que você vai gerar. E leia isso todos os dias. Essa forma de declaração, na sequência que eu estou falando de criação de um propósito, de um objetivo, enfim, para realização dos sonhos e metas, ele é a mais básica. Ela tem que fazer muitas vezes para gerar força e resultado. Então você vai fazer isto, vai fazer depois uma visualização. O que é visualização? Você vai transformar esse seu objetivo como se fosse um filme. Mas um filme não que você vai estar assistindo passivamente, você vai entrar dentro dele. E você vai fazer o roteiro e vai entrar dentro dele vivenciando como se as coisas que você de verdade estivesse acontecendo, elas já estivessem de fato acontecendo. Isso, então, é o segundo passo. O terceiro passo, você vai fazer o seguinte, esse é o passo talvez mais mágico, tá? Que é o seguinte, você visualizou, então imagine que você, antes de dormir, vai fazer esse seu exercício do filmezinho. Você senta, você relaxa e você vai passar esse filmezinho para você. Esse filme, quando você estiver vivenciando ele, como protagonista, você vai imaginar o seguinte, uma escada em que você vai subir nessa escada e vai chegar num outro plano. Imagina que esse outro plano exista, tá? Isso é um plano imaginário, mas lá tudo é real. Você vai levar a sua visualização que você estava tendo antes para esse plano, para esse momento, como se tudo estivesse de fato acontecendo. E depois você vai dormir. E faça isso por vários dias. Bom, ok. Indo adiante, como você vai saber se está no caminho certo? Aqui umas dicas. Bom, para você saber se no dia a dia você está fazendo a coisa certa, observe os acontecimentos do dia, por 30 dias. E sensações que você tenha, por exemplo, de coisas boas ou coisas não tão boas, e ver se isso identifique a causa delas. O que isso tem a ver, por exemplo, com o seu objetivo. Identifique, em algum momento do dia, pare e anote isso, simplesmente anote, para você poder tirar daí alguma percepção se você tem coisas que estão ajudando ou que estão atrapalhando, como é que você pode melhorar nessa sua construção da realização desse objetivo. Correlações.
Outro ponto são as atividades que você tem no dia a dia. Quer dizer, as pessoas que você convive, as pessoas que você se relaciona, estão sintonizadas de alguma forma com o seu propósito? Essa é uma pergunta, observe isso. Tá? As pessoas que você encontra, as coisas que você faz, elas têm uma correlação? Se não tem, tá? É uma dica de que você talvez não esteja com a melhor combinação para alcançar o seu objetivo. Autossugestões é outra coisa. Como é que você se autossugestiona ou como é que as frases ou as coisas que você durante o dia compartilha? Elas são apoiadoras, são positivas? Então, isso é outro ponto para você observar. E se não for positivo ou afirmativo, ou enfim, apoiadora, você vai ter que mudar. Ok? Mais um ponto antes de nós concluir o exemplo, por exemplo, é repetitivo, mas é força de expressão. O exemplo de desejo ardente que o Napoleão Hill fala. Só desejo não resolve a construção de alguma coisa. Esse desejo precisa ser ardente. Por exemplo, você deseja um automóvel. Só isso não é suficiente para ter força para você chegar a ter esse automóvel que você busca. Ou pelo menos vai levar muito mais tempo. Então, esse desejo, quanto mais forte, mais rápido e mais possibilidade você tem de realizar qualquer coisa. Tanto o automóvel quanto a condição financeira que você quer construir. Né? Então, um propósito precisa ser ardente e você sentir que ele já existe. Isso é outra coisa difícil para o nosso paradigma de precisa ver para crer. Né? Então, você precisa crer para ver. Tá? É meio repetitivo isso, mas isso é um fato, como se já existisse. Tá? Bom, a ação, então, uma outra dica, você tem que ter uma ação concentrada até alcançar esse objetivo, ou sentir-se que está se aproximando. É mais ou menos como um crocodilo, tá? Ou o arquétipo do crocodilo, que ele há milhões de anos desenvolveu um jeito de focar no seu objetivo, né? Com paciência e não se dispersar até ele chegar aonde ele quer. Bom, e é mais ou menos esse é a metáfora de como ter persistência. Bom, e por fim, então, você tem o desejo, o propósito e a ação. Conclusão. Tá? O objetivo desse vídeo de hoje, então, do propósito de vida, o propósito definido para você alcançar a riqueza, a liberdade financeira, as melhores condições de vida, enfim, a importância, então, como ponto de chegada, é ter o propósito. Então, o propósito é o ponto de referência para você ter o ponto de chegada. Como você definir, então, como você define isso? Você define pelas coisas que você gosta de fazer e pelo aquilo que você se identifica. E outra coisa, como é que funciona isso? Bom, pela conexão que você vai ter com o seu mundo à volta e consigo mesmo. E por fim, você vai se monitorar no dia a dia pela autoobservação ou pela observação das coisas que estão na sua volta. Basicamente, esse é o caminho para você ter um propósito de vida e que ele seja influenciador da riqueza, do sucesso e da prosperidade. Ok? Era esse o vídeo de hoje. Um grande abraço, sucesso e prosperidade.